A gente vai falar hoje de um assunto que até então eu não tinha dado nome a ele, só que quando eu vi a thumb do vídeo do Ian, eu já entendi do que se trata. E o Ian, o professor Ian Neves, o historiador Ian Neves, é o cara que mais me incentivou, mesmo sem saber, né? Óbvio, ele não me conhece, mas ele foi o cara que mais me incentivou no ano passado, o ano de 2022, a começar a criar conteúdo. Inclusive, no podcast que ele foi, Desce a Letra Show, podcast do Cauê Moura, ele falou que não se importava se as pessoas fizessem canal com cortes dele, copiando ele, porque o interessante é divulgar as ideias. As ideias que até então não estavam sendo divulgadas aqui no espaço digital. A esquerda, a galera mais conservadora sempre falou que a internet não, tem que ir pra rua, tem que ir na favela. Então, a gente tem que ir pra rua, tem que ir pra favela. Porém, a internet elegeu o Bolsonaro em 2018. A internet fez soerguer esse sentimento bolsonarista com as fake news. Então a gente tem que ocupar esse espaço aqui também. Então eu vou também fazer o meu canal. E siga quem quiser seguir. E aí eu fiz a versão geográfica do História Pública, que é esse canal aqui. Geografia Pública, tanto na roxinha quanto no YouTube. Ecoansiedade, angústia pelo planeta que atinge mais crianças e adolescentes. Eu me identifiquei porque a questão ambiental, ela é a que mais tira meu sono nos últimos anos. Talvez seja por ela também, principalmente, sobretudo, que eu hoje tenho crise de ansiedade, tenho que fazer terapia, tenho que tomar antidepressivo. Então, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se eu me identifico, vamos ver se eu consegui o meu diagnóstico. Ian, obrigado pela oportunidade de te copiar e espero que um dia a gente faça um vídeo juntos. Vamos pra cima. O que é ecoansiedade? Angústia pelo planeta que atinge mais crianças e adolescentes. Gente, a primeira reação que eu, como Ninja Suede, tivemos com isso é: para de inventar a palavra. Tipo, nossa, conceito inovador. Agora nós temos o quiet quitting. A gente tem o... Ai, caralho, eu nem lembro essas palavras. A gente falou um fala português esses dias. Fat Fire, Doom Scrolling, era esse, era Doom Scrolling. Doom Scrolling, sabe? Mas aí eu disquei 0800 Bebel, né? Que é a nossa ecologista política aí, que tá no chat, inclusive, da Soberana. Ela falou, na verdade, eu não acho o conceito tão ruim. Então... E eu fui convencido, ela me convenceu. Por mais que pareçam, tipo, nossa, vamos inventar mais uma palavra pra falar do capitalismo. Na real, isso aqui... tem muita relação, e eu concordei com a Bebel nisso, tem muita relação com realismo capitalista. E eu acho o conceito de realismo capitalista um conceito útil. Ecoansiedade é meio realismo capitalista voltado pra ecologia. É meio isso. Vamos ler um pouquinho? Cara, na verdade, quando eu li na sua thumb, eu nem ia fazer react porque hoje foi um dia difícil pra mim. Mas quando eu li na sua thumb, eu quis vir aqui falar porque eu me identifiquei com o termo. Porque como geógrafo, eu já consigo identificar diretamente o que é eco. E eu sofro de ansiedade. Então, isso é uma doideira, cara. Quem a gente já comenta. Shin Suzuki aqui, BBC. Abre aspas, eu fiquei espantada com um psiquiatra, disse Deborah Tseng Cho. Abre aspas, os entrevistados citam pânico, dificuldade para dormir e sensação de que estamos atrasados para resolver um problema urgente. Os seus entrevistados estão absolutamente corretos. É o que eu sinto. Pronto. Eu sofro de ecoansiedade. Parabéns pra mim. Pelo amor de Deus, acabei de me diagnosticar através de um vídeo de internet. Não precisei ir no médico. São crianças e adolescentes brasileiros que relataram a pesquisadora sua preocupação com as mudanças climáticas, que se desenha como a maior crise destas e das próximas décadas, abre aspas. A gente não espera deles pessimismo em relação ao futuro, principalmente numa fase em que a vida é encarada com perspectiva de que pode ser melhor. Show e seu colega de pesquisa Emílio Abelama Neto ouviram 50 jovens entre 6 e 18 anos na cidade de São Paulo e Taparica, Salvador, como parte de um estudo internacional liderado por Laélia Benoit, da Universidade de Yale. Gente, 50 jovens é uma amostragem muito baixa, tá? Então não vamos tirar conclusões precipitadas aqui. Perto desse sentimento se enquadra no que vem sendo chamado de ecoansiedade, uma palavra que em inglês já foi incorporada pelo dicionário e é definida pela Associação Americana de Psicologia como medo crônico da catástrofe ambiental. Então, quando a gente falou da geração Z se identificando mais com marcas socialmente responsáveis, eu falei um pouco sobre a ecoansiedade sem citar o nome, que é não só nós estamos mais cientes da catástrofe climática, como a gente não consegue almejar uma saída. E aí que eu falei que a geração Z pauta geralmente a saída por iniciativas individuais, por exemplo, consumo. Então você consumir conscientemente. E consumir, gente, é uma perspectiva individual. Você consome como indivíduo. Outra coisa, fazer essas ações diretas, assim, de furar pneu, fazer protesto na rua sozinho, ficando pelado, sabe? Sozinho, tô falando sozinho. Essas ações diretas de chamar atenção
Porque essas pessoas não conseguem almejar uma saída coletiva. Não conseguem enxergar uma saída coletiva. Pô, dá desespero, Ian. Dá desespero. Não conseguem pensar como seria essa saída coletiva. Não consigo pensar como seria essa saída coletiva. Não consigo ver a humanidade mudando de padrão de comportamento no curto prazo. Então isso dá um desespero, porque eu sei que o planeta tá cada vez mais com a corda no pescoço. Como chegar para a sociedade estadunidense agora e chegar para eles e falar assim, ó, 350 milhões de pessoas. Galera, a forma como vocês vivem tá acabando com o planeta. Vocês precisam diminuir o consumo. Vocês precisam mudar um pouco o padrão de vida de vocês. Como fazer isso? Como fazer isso com o mundo ocidental? E eu não diria até querendo mudar o mundo do sofá da sala, mas não conseguindo ver saída fora do sofá da sala. Não conseguindo ver. A expressão eco-ansiedade começa a aparecer na literatura ainda em livros de ecopsicologia da década de 90. Mas só agora a gente tá vendo esse tema ganhar projeção. Ele é presidente da Sociedade Internacional de Ecopsicologia, um campo nascido formalmente em 1989 nos Estados Unidos e que considera o cuidado com o meio ambiente como condição fundamental para o equilíbrio psíquico de um indivíduo. Eu acho que o cuidado com o ambiente é condição fundamental para a nossa existência como espécie, mais do que para o equilíbrio psíquico, mas... Sim, equilíbrio psíquico fica em segundo plano, até porque se a gente não tiver equilíbrio ambiental, a nossa espécie vai entrar em extinção, assim como a maior parte da fauna e da flora. A gente já está vivendo a 6ª extinção em massa no planeta Terra. Nós já tivemos 5 e nós estamos vivendo a 6ª. Se a gente não diminuir a emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera, a gente vai viver a 6ª e isso vai afetar a nossa existência. Assim, acho que vocês entenderam que as coisas estão conectadas, né? É importante dizer que a eco-ansiedade não é uma patologia, não é uma doença mental, como explica a psicoterapeuta britânica Caroline Hickman, uma das maiores especialistas no tema, abre aspas. A ansiedade tradicional gerada, por exemplo, pelo medo de andar de avião é algo mais particular no indivíduo. A raiz do problema pode ser difícil de identificar. A angústia ligada à crise climática, por sua vez, possui uma causa bem definida e é caracterizada pelo sentimento coletivo, afirma a psicoterapeuta, abre aspas. A sensação de impotência e de frustração surge com a ação insuficiente dos poderes e falta de consciência e outros setores da população. E é isso, sensação de impotência e frustração e insuficiência dos poderes. Gente, nós comunistas temos a absoluta clareza de que não é insuficiência dos poderes. É extrema eficiência dos poderes de defender os seus interesses. Perfeito, Ian. Perfeito. Obrigado, professor. A gente vive num sistema capitalista e quando a gente fala de serviço público que não funciona, quando a gente fala de guerra de drogas que não resolve violência urbana, quando a gente fala disso, a gente não tá falando de insuficiência, a gente não tá falando de incompetência, a gente tá falando de projeto. A coisa foi feita para ser assim. Então ela é suficiente para o que ela veio fazer, que é gerar mais capital, que é fazer o capital se reproduzir. O problema é que os interesses deles não andam de mãos dadas com os interesses da nossa existência como espécie. Então é aquele quadrinho de um cara com uma fogueira falando assim: o planeta foi destruído, mas por um pequeno momento os acionistas lucraram muito. Inclusive eu vi isso no TikTok recentemente até. Eu tava falando sobre privatização. E aí um cara com umas fotos, um cara chamado austríaco não sei o quê, ou seja, um idiota, né? Falou assim: a Vale foi privatizada e ela é muito eficiente. Aí eu falei: a Vale cometeu o crime ambiental mais grave da história do país. Aí ele falou: mas como empresa ela é extremamente eficiente como lucro. O cara literalmente é o meme do: não, a gente teve Mariana e Brumadinho, mas, mano, o lucro... E aí eu fiquei tipo, caralho, eu tô literalmente vendo o meme do o planeta acabou, mas o lucro foi extraordinário por um tempo, sabe? Do ponto de vista profissional, Bíblio defende que o tratamento pra esse tipo de transtorno não deve ser o mesmo da ansiedade. Quem é Bíblio? Eu tô doido. Não citaram ninguém com esse nome, tá? Eu não tô doido. Cara, tem que rever isso aí, hein? Talvez eu seja um case de sucesso da eco-ansiedade. E com relação ao que o Ian falou sobre o austríaco, o cara falando que, Mariana e Brumadinho aconteceu, mas o importante foi o lucro. Isso daí é a visão do burguês no sistema capitalista. O burguês, ele passa por cima até da vida para obter lucro. E isso, pra mim, é uma coisa que eu vou lutar contra até o final da minha vida. Isso faz com que eu não queira ser da mesma espécie que esse cara. Todo dia eu vou lutar para que a minha espécie ela evolua moralmente, o tão quanto ela evoluiu tecnologicamente no último século aí. Não, aqui Marco Aurélio Bíblio. Tá, desculpa. Foi muito nome, desculpa. É esse cara aqui.
Isso que dá ficar pausando o tempo todo. Abre aspas. A ecoansiedade tem que ser acolhida como uma possibilidade real para todos. Então é mais inteligente numa situação dessas que o apoio terapêutico seja dado, junto à medicação quando necessário, confirmando o valor da fantasia psíquica do paciente, considerando como um dado real. Não estou criticando o psiquiatra aqui, mas isso aqui me parece assim. A gente vai te matar, mas a gente vai ter certeza de que você não vai sofrer no processo. É a injeção letal do planeta, isso aqui. Então, a ansiedade tem que ser reconhecida. E a gente tem que ter certeza de que o cara não vai sofrer com isso. Enquanto os caras estão gritando, falando, o planeta vai acabar, meu Deus! É importante também que a pessoa que está sofrendo assuma o seu lugar dentro desse momento de grave crise. O profissional dá a confirmação do que o paciente está sentindo e o ajuda a encontrar a maneira de se posicionar no mundo e de maneira a aliviar o risco que a pessoa sente. Ele dá uma ficha de filiação da unidade popular, é isso, né? Pô, então, a minha forma de tentar aliviar essa tensão aí, essa ansiedade, foi criando o canal Geografia Pública e começando a desabafar aqui, porque a matéria que o Ian tá lendo tá falando que a ecoansiedade, ela tá cometendo crianças e adolescentes. A geração Z, né? Tá vendo o mundo acabar e tá vendo que o tempo tá se esvaindo. Eu não sou da geração Z. Esse ano eu faço 34 anos. Mas, justamente por ter estudado geografia, justamente por me interessar pela questão ambiental, eu tô lendo, estudando, vendo vídeo, tentando entender como é que tá, o que tá acontecendo. E isso tá me gerando ansiedade. Principalmente ao longo da pandemia, onde eu fiquei em casa e enfurnei a minha cara nesses estudos, eu descobri que tá dando merda real. E aí a ansiedade vem, a angústia vem da ideia de que a sociedade está vivendo como se não houvesse amanhã. A maior parte das pessoas que estão à minha volta estão vivendo, como se não estivesse acontecendo nada. Mas daqui a alguns anos, a gente pode não conseguir mais viver. Pode não ter mundo pro meu filho. Eu acho que isso é sério. Eu acho que isso é cada vez mais sério, né? Porque a gente tá cada vez com menos tempo para reverter a situação. Se não for isso, eu não acho que é muito eficiente essa coisa de se posicionar no mundo. Ou você vai falar pra jogar sopa no quadro? Eu espero que seja isso. Colar a mão no asfalto, Ele lembra que o risco de emergências ecológicas já vem sendo apontado há um bom tempo. Não é uma novidade, mas continuamos a viver como se nada estivesse acontecendo. Nada está acontecendo. E está se acelerando, inclusive. Dentro da ecopsicologia, começou a surgir a ideia de que vivemos uma espécie de negação coletiva. Ai, cara, como eu tenho ódio dessas coisas. Ou seja, na nossa organização das informações, nós retiramos de circulação aquelas que geram angústia. E aquilo que não se transforma em percepção se torna atenção. Não é tirar de circulação que gera angústia, é tirar de circulação que vai de desencontro com o capital, gente. Por favor, vocês sabem disso. Não tem como a gente sair desse caminho que a gente está trilhando rumo à catástrofe climática. Não tem como a gente sair desse caminho sem romper com o capitalismo. O capitalismo, ele destruiu a natureza em 4 séculos. A gente tem que falar a verdade aqui, pô. A destruição da natureza é condição sine qua non da expansão do capitalismo. Não tem nada a ver com angústia, não tem nada a ver com ansiedade. Por favor, eu tô falando da origem, tá? Não a consequência. Uma entrevistada do Estudo Internacional relatou, segundo a pesquisadora Cho, que os jovens procuram evitar o tema no bate-papo informal. Compreendo. Uma menina me disse, a gente não conversa muito sobre isso, porque a gente tem 12, 13 anos. A gente quer conversar sobre outras coisas e fazer piada. Apesar de saber que essas coisas são importantes, a gente acaba tentando não pensar. Pra não ficar sofrendo à toa. Agora, nós conversamos muito, né? Sine qua non é sem qual não existe. É a condição... Como que eu coloco isso sem ser pedante, né? A gente estava criticando o pedantismo. É a condição sem a qual não, né? É uma condição imprescindível. Uma condição que não dá pra ser mudada. Essencial, exato. É uma condição imprescindível do capitalismo, a destruição da natureza, porque o capitalismo continua se expandindo para além dos limites físicos do planeta. Mas sine qua non é sem a qual não. No entanto, nós recebemos de forma cada vez mais frequente evidências concretas das mudanças climáticas. No Brasil, os exemplos mais visíveis são as enchentes de 2022 em Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Petrópolis, e mais recentemente em São Sebastião e no Maranhão, e no Acre, e no litoral de São Paulo. Eventos extremos se tornaram mais frequentes. A grande maioria deles tem relação com o aumento da temperatura. O último relatório da ONU fala em momento-chave que esta é a década da ação, e se nós quisermos mudar esse quadro, ou seja, comunismo ou nada, socialismo ou barbárie. Socialismo ou barbárie. É isso. Não tem como a gente continuar com o capitalismo. Se a gente quiser continuar com o planeta, porque o capitalismo ele destrói a natureza. Primeiro ele descolou a gente da natureza, colocou o ser humano num pedestal para legitimar a destruição da natureza. Só que isso causa uma distopia, porque nós somos natureza. Se a gente destruir a natureza, a gente está se destruindo. Vou fazer uma leitura dinâmica aqui. Grau de consciência e nível de informação. Tá falando de um climatologista aqui? Tá, gente, a matéria, ela se recusa. Número 1, haver uma saída coletiva para isso. Número 2, relacionar isso com o capitalismo.
e com o capital. E número 3, individualizar absolutamente todos os problemas. A única coisa que eles colocam como solução aqui é, a gente vai estudar isso aí pra apaziguar o sofrimento das pessoas. E novamente, isso aqui, pra mim, é uma derivação do realismo capitalista. Eu não digo nem que isso foi feito de má fé por quem escreveu a matéria. Realmente as pessoas não conseguem imaginar uma alternativa. É algo inimaginável. E falando em ecologia política... E aí que vem a angústia. É realmente muito difícil de imaginar uma saída a curto prazo. E é daí que vem a angústia, é daí que vem a pesadelo. Política, gente, isso aqui é só um recado. Prefeitura de Santa Cruz Cabralha decreta estado de emergência por causa das fortes chuvas. Nas últimas 12 horas, choveu 417 milímetros na cidade que fica no sul da Bahia. Então eu queria só chamar atenção para essa calamidade que está acontecendo. A gente falou de chuvas graves. Outra coisa que é muito comum quando essas chuvas são no sul e no sudeste, elas recebem mais atenção. E quando é no norte e nordeste, menos. No norte, menos ainda. Então, se vocês forem da Bahia, forem de outras regiões, quiserem ajudar, eu vou deixar no vídeo do YouTube aqui os links e vou colocar no Discord os links para vocês ajudarem, tá? Porque o que a gente pode fazer agora para aliviar o sofrimento dessas pessoas é doar dinheiro para elas recuperarem suas casas, conseguirem se alimentar bem, se prevenirem de doenças, essas coisas assim. É isso, Ian. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua contribuição aí à nossa sociedade, com o seu conhecimento, com a sua didática. E muito obrigado por ter trago esse assunto que pouca gente fala, mas é cada vez mais latente na nossa sociedade. Tamo junto? Obrigado pela audiência. Um beijo no coração de todos. Um beijo. Fui!